Então você vai colocar essas matérias, ok. Qual tópico você vai estudar primeiro? Considerando então, por exemplo, que você vai estudar na semana que vem, em matemática você não pode começar por equação. Ainda que a tua escola esteja ensinando equação. Você tem que voltar num tópico mais básico de matemática. Por quê? Então sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Pra quem é calouro por aqui, quem é calouro, quem chegou por aqui agora, quem não me conhece ainda, quem até tá acompanhando meu Instagram há alguns dias, mas tá assim, gente, que live é essa? Cliquei aqui no negócio, parei de paraquedas. Clínica de Estudos é uma live que é diferente, assim, não é uma live qualquer, não. É uma live em que eu tô aqui pra realmente diagnosticar qual o seu problema nos estudos e ajudar você a lidar com esse problema. Então é uma live pra quem tá se preparando pra alguma prova, pra algum vestibulinho, enfim, tá bom? E por que eu digo pra alguma prova, né, não especificamente pra ETEC? Porque temos pessoas que estão aqui nesse Instagram que estão se preparando pro Liceu, pro IF, pra várias outras instituições aí. Então, essa clínica de estudos não é específica de ETEC. Quando é específica de ETEC, eu aviso, tá bom? Então, todo mundo que é estudante ou que quer se tornar estudante em 2021, quer se preparar para alguma prova, é muito bem-vindo por aqui. E com certeza essa live vai ajudar de alguma maneira. E Lilian, como é que você ajuda a pessoa na clínica de estudos? Vai adivinhar a mente da pessoa? Não que esse poder eu não tenha ainda. Infelizmente não sou Edward Cullen nem Alice Cullen, né? Pra conseguir ler a mente das pessoas, ler o futuro. Queria, mas não tenho esse poder. Então, o que eu faço? Eu uso as minhas habilidades de análise. Então, olha só, as pessoas que têm dificuldades nos estudos, que estiverem aqui presentes, podem colocar num comentário qual vestibular, qual prova você vai se preparar ou está se preparando, tá? E aí você vai deixar aqui qual dificuldade você tem. Lilian, tem dificuldade em tudo. Calma aí, né? Calma aí que a gente não tem o dia inteiro aqui também. Então escolhe aquela dificuldade que acaba com o seu raciocínio, sabe? Todo mundo tem um problema que é uma pedra no sapato. Então a gente teve nas clínicas de estudos anteriores pessoas que tinham dificuldade assim brabíssima com matemática, pessoas que tinham dificuldade absurda de concentração, pessoas com dificuldade absurda de foco. Então cada pessoa tem uma dificuldade diferente e aí é legal que você me fale qual é o seu grande problema, qual a pedra no sapato, o que atrapalha os seus estudos. Então coloca um comentário assim dizendo: Lilian, estou me preparando para tal instituição e o meu problema é X. Especifica bem esse problema, tá? Porque aí eu vou te chamar ao vivo, sim, você vai dividir tela comigo, pra você me explicar melhor qual é essa treta, qual é esse perrengue. Como eu falei, não sou da família Cullen, não consigo ler a mente de ninguém. E quando você entra ao vivo aqui e explica esse problema, você consegue ter uma resposta mais adequada pra você, tá? Uma resposta direcionada mesmo pra você ali, pra solucionar o seu problema, ok? Então, por isso que nessa live eu salvo vidas de vestibulindos, na verdade, né? Que são pessoas que vão fazer provas por aí. Então, quem é corajoso e vai participar da clínica de estudos, levanta a mão. E agora está liberado você mandar aqui a sua treta, o seu perrengue nos seus estudos, a coisa que tá tirando a sua paz de espírito, você não consegue nem dormir, você tem pesadelos com esse problema, tá? E uma outra coisa, avisei hoje nos stories, né, que a gente ia ter uma surpresa nessa live. Não vou deixar pra falar no final a surpresa, por quê? Porque sextou. Eu entendo vocês, eu sei que se tiver alguém aqui que vai tirar a dúvida na clínica de estudos e vai, sair correndo depois pra ficar maratonando série na Netflix, né, faz parte. Então, o que acontece? Já vou contar qual é a surpresa. Marquem no caderno de vocês nesse momento. Lilian, não tô com caderno. Marca na mão, depois você coloca no caderno. Tá tudo bem. Todo mundo escreve na mão alguma vez na vida. Então, coloca aí, do dia 15 ao dia 20 de março, a gente vai ter o Intensivão ETEC. Lilian do céu, o que é isso, meu filho? Meu Deus, que é isso, minha filha? Intensivão ETEC, gente, é um evento gratuito, online, intensivo, como o próprio nome já diz. Então, assim, não é pra quem quer moleza, tá? Mas é pra facilitar a tua jornada até a tua aprovação na ETEC, tá bom? Então, marquem na agenda. Depois nos stories eu explico direitinho como é que faz pra se inscrever, pra participar. Enfim, mas eu vim trazendo alguns spoilers aqui ao longo de alguns dias e teve gente ansiosa já, perguntando o que era, então já vou contar aqui logo pra não deixar pro final, ok? A Ani quer perguntar se é muito cedo pra estudar pra ETEC 2022. Ni, você topa entrar ao vivo aqui comigo, dividir telinha, pra eu te explicar como se preparar desde agora pro vestibulinho 2022? Porque não é cedo. Como a Cat falou aqui, nunca é cedo pra começar a estudar. Por favor, escrevam essa frase no caderno de vocês. Tô vendo que a Ani não mandou solicitação, mas quem tiver alguma outra dúvida, manda solicitação, que eu chamo pra vocês, tá? Que eu chamo vocês. A Bia perguntou o seguinte: queria saber se o curso de serviços jurídicos é muito conhecido.
Olha só, Bia, depende do ponto de vista de conhecido, né? Por quê? Porque ele é muito conhecido por quem tem interesse em fazer serviços jurídicos, certo? Então, as pessoas que não têm interesse, muitas delas, nunca ouviram falar desse curso. Mas as pessoas que têm interesse conhecem e acaba sendo concorrido porque ele não tá aí em muitas ETECs. Inclusive, a Bruna, não lembro o sobrenome da Bruna agora, mas a Bruna foi minha aluna em 2018, se eu não me engano, ou 2019. Como eu já falei pra vocês, finalzinho de ano e comecinho de ano, eu confundo todas as datas possíveis e imagináveis, tá? Mas a Bruna, que foi minha aluna da ETEC Power, ela queria muito fazer esse curso e ela foi aprovada, se eu não me engano, pro ensino médio com esse curso, em alguma ETEC mais pro interior de São Paulo. E assim, ela conhecia muito bem esse curso e as pessoas que tinham interesse no curso também conheciam, tanto que ele foi um curso concorrido. Então, em relação às pessoas, no geral, de conhecerem, vai variar muito de um lugar para o outro e dos gostos de cada pessoa também. Agora, em relação ao mercado de trabalho, ele é sim um curso bastante conhecido e reconhecido. Lilian, como assim conhecido e reconhecido, né? Ele é um curso que te dá um preparo muito bom para quem pensa em seguir carreiras aí mais voltadas para as áreas de direito, serviços públicos, etc, tá bom? A Laura perguntou se desenvolvimento de sistemas é muito concorrido. Depende da ETEC. Tem ETEC que ele é concorrido, tem ETEC em que não é concorrido. E depende da modalidade, porque esse é um curso que tem para quem quer fazer só técnico, para quem quer fazer técnico com médio também, enfim. A Isa é muito corajosa e mandou solicitação. Parabéns, Isa. Eu desafiei e ela mandou solicitação. Então vamos ativar os comentários aqui. E a Isa vai entrar ao vivo com a gente, se o Instagram colaborar, né, como sempre, para começar a estudar, tá? Por onde começar. Conectando. Oi, Boa noite, Isa. Seja muito bem-vinda. obrigada. Imagina, vamos lá, Isa, vamos lá. Conta pra gente, então, um pouco mais sobre essa sua dúvida. Por quê? Porque você me perguntou por onde começar a estudar. Ok, mas em qual série você tá? Ou então já terminou a escola? Para qual modalidade você quer fazer? Você quer fazer vestibulinho no meio do ano, no final do ano? Explica, abre o coração sem medo, para que eu possa te ajudar melhor, beleza? Então, eu entrei esse ano, no nono ano, aí eu queria fazer a ETEC no final do ano, né, pra ir pro ensino médio. Entendi. Gente, todo mundo que se identifica com a Isa, então, os nonanistas de plantão, coraçãozinho nessa live agora e prestem atenção aqui, porque eu vou falar pra Isa, não é só pra Isa, é pra todo mundo que tá presente. Então, ó, Tá bom. seguinte, primeiro ponto. Agora, ao longo do nono ano, com a glória de Deus, você vai aprender vários assuntos importantes pra ETEC, o que já é muito bom. Mas tem muita coisa que você não vai aprender. Por exemplo, você é de escola pública ou particular? Da pública. Então, tem assuntos que você com certeza não vai ver, e eu posso te garantir isso, porque infelizmente a escola pública não consegue seguir toda aquela grade do. Esqueci o nome agora, das diretrizes básicas de educação. Então, tem um monte de Uhum. conteúdos que a gente não vê. E como é que eu sei disso? Primeiro, tenho muitos alunos da rede pública, sempre tive muitos alunos da ETEC Power que eram do nono ano, e eu estudei o ensino fundamental inteiro na pior escola da minha cidade, então isso diz muito já. E aí, esses assuntos certamente vão ser mais difíceis para você. Por exemplo, alguns tópicos de física, de química, de biologia, que o vestibulinho acaba cobrando, tá? Então, o que você vai ter que fazer nesse primeiro momento? E que eu recomendo que você faça assim. Vai, não vou te mandar fazer isso no final de semana, porque eu sei que você também é filha de Deus. Mas, na segunda-feira, quanto antes, montar um cronogramazinho. Lilian, o que eu coloco nesse cronogramazinho? Você vai colocar no seu cronograma tanto tarefas da sua vida escolar mesmo, tá? Quanto do seu preparo para a ETEC. Por quê? Porque se você colocar assim, eu tenho um cronograma de que segunda-feira eu tenho aula disso, 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 e um outro cronograma só para a ETEC, você vai ver que vai ser como se estivesse vindo essa caneta de um lado e essa de outra. E elas vão se chocar e não vai dar certo. Que é o que sempre acontece quando a gente cria cronogramas separados. Por quê? Porque a Isa é uma única pessoa. Isa é uma pessoa só. Isa não tem três Isas diferentes. Uma Isa escola, uma Isa ETEC, uma Isa tarefa de casa. Não tem. É uma Isa só. Então você vai pegar o teu cronograma e determinar assim, qual período que eu tenho aulas da escola. Me conta, inclusive, agora, em qual período são suas aulas da escola nesse momento? Sendo online, presencial, enfim. E é assim, dia 25, eu vou pra escola, né, começo minhas aulas presenciais. Aí, assim, eu estudo integral, que é das 7 às 4, só que aí diminui uma hora, então é das 7 às 3h15. Aí, só que assim, nesse período que eu não estava indo pra escola, eu estudo no aplicativo, que é o Centro de Mídias. Acho que você já ouviu falar. Aí, Sim, sim. assim, aí é das 2 às 3h30. Aí, quando eu não for pra escola, eu tenho que usar ele. E assim, aí toda semana os meus professores vão estar mandando um roteiro. Tipo assim, aí esse roteiro vai falar
É as atividades que eles mesmos fez e vai mandar pra mim. Aí eu tenho escola, o aplicativo e o roteiro. Ok. Eu vou pegar um papel, se eu encontrasse seria bom. Não encontrei um papel, mas tudo bem. Eu não trouxe meu caderno hoje, eu tô muito lerda. Mas olha só, você vai fazer o seguinte, então. É uma rotina que você não tem total controle, que eu costumo dizer, né? Quando uma coisa acontece, mas não acontece sempre, sabe? Existem rotinas muito fixas, por exemplo, a pessoa que vai pra escola todos os dias, das 7 às 11. E rotinas que elas são mais flexíveis, você não tem um controle total. Então, o que você vai fazer? Os dias que a tua escola você tiver aula presencialmente mesmo, ali, que é, né, manhã inteira e uma boa parte da tarde também, quando você chegar em casa, momento Isa descansa, Isa almoça, almoça não, que você vai almoçar na escola, mas momento Uhum. Isa descansa, relaxa, toma um banho. Por quê? Porque se você emendar os estudos, muita gente faz isso dar errado. Você vai ficar sobrecarregada. O seu cérebro pensa assim, poxa, Isa, você ficou das 7 da manhã até as 4 da tarde na escola e vai querer estudar de novo. Agora, ele não vai entender que é uma necessidade para você, ele vai achar que é uma sobrecarga. Então, coloca um momento de descanso como se fosse uma recompensa por aquele dia inteiro que você ficou na escola, tá? Isso nos dias em que você tiver aula presencialmente. E aí depois, então você vai pegar um pouquinho do tempo que você tiver. Certamente você vai ter tarefas de casa para fazer, coisas da escola que os professores passaram, enfim. Então você não precisa pegar 3 horas para estudar para a ETEC. Não. O tempo que a Isa tiver, a Isa vai estudar para a ETEC. Lilian, eu já tenho 30 minutos. Tá tudo bem, não tem problema serem só 30 minutos. Você vai pegar e colocar assim na tua rotina, no teu calendário, cronograma, como você preferir chamar. Nos dias que eu tenho aula presencialmente, talvez sejam terça, quinta, segunda, sexta e quarta, enfim, seja lá como for a tua escola colocar, você vai chegar da escola, vai fazer alguma coisa em casa que você tiver que fazer, vai relaxar, vai tomar um banho, vai ver um filme, enfim. Aí depois você vai estudar para o vestibulinho ETEC. Para você criar esse cronograma, o que você vai fazer? Pensar nas matérias que você tem, tá? Então, tem matérias que vão ser fáceis para você, e certamente algumas das que você já tem na escola vão ser mais fáceis, outras vão ser difíceis, e vai ter uma matéria que ela vai te dar dor de cabeça, que vai ser a que a gente chama de impossibilidade, que é aquela impossível mesmo. Então, essa matéria você não vai fugir dela, você vai colocar no seu cronograma também. Qual é a regra de ouro no cronograma? Quem é meu aluno já está cansado de ouvir isso, mas eu vou ter que repetir. Eu sei que tem vários presentes aqui, mas vamos lá de novo. Então, as matérias difíceis aparecem mais. Lilian, como assim? Eu acho química super difícil, física difícil, matemática difícil. Vão aparecer mais. Por que elas vão aparecer mais? Porque você precisa criar familiaridade com elas. Então, são aquelas matérias que são difíceis, mas que não são impossíveis. Que você não tem trauma naquelas matérias. Você acha difíceis, mas você consegue aprender. E aí você vai colocar mais vezes na tua semana. Certamente, algumas delas vão ser assuntos que a tua escola não está ensinando para você. Tá? E você vai ter que estudar em casa mesmo, por conta, para que você consiga aprender esse conteúdo para o vestibulinho. Não precisa correr contra o tempo, não precisa colocar 4 tópicos por dia, coloca um por dia. E como o teu tempo é mais curto, porque você estuda integral, talvez você não consiga terminar aquele tópico, que é aquele assunto, basicamente, naquele dia. Lilian, o que eu faço isso acontecer? Respire e não pira. Você é humana, faz parte, você não é um robô. Você não é obrigada a terminar o conteúdo naquele dia. Então, você vai deixar e no próximo dia, ou então no próximo dia que tem aquela matéria na sua semana, você vai finalizar aquele conteúdo, digamos assim. Lilian, e o que eu faço com matérias que a escola já está me ensinando? Depende só da escola? Não. Por quê? Vamos lá, como sempre, a minha analogia. Imagina que essa caneca não é uma caneca, ela é uma piscina de plástico, daquela que todo mundo tem, e quem não tem, o vizinho tem. Aí você pede emprestado no verão. Então, aquela piscina de plástico de criança mesmo, sabe? Está com uma boia dentro dela. Isso é a escola. Por quê? Porque na escola não tem, assim, muito para onde você correr, né? Tem aquelas barreiras em volta da piscina, tem a boia ali que são os professores te ajudando o tempo todo. Agora imagina que você treinou nadar numa piscina de plástico com boia, daquelas bem rasinhas de criança de 3 anos, e você resolve vir aqui pro litoral e se jogar no mar sem nunca ter nadado antes. Vai dar certo? Não vai. Vai dar ruim. Inclusive, é por isso que tem uns índices bizarros de afogamento no litoral todo verão. É triste ver isso. Porque as pessoas estão acostumadas a nadar em piscina de plástico, com boia, e vêm para o mar aberto e não vai dar certo. Tem um monte de coisa diferente no mar. Então, o que vai acabar acontecendo? Se você depender só do conteúdo da escola e não estudar esse conteúdo em casa, você vai chegar no vestibulinho e pensar assim, Isa, o que você fez na sua vida? Você viu esse conteúdo, mas você não consegue responder esse conteúdo. Então é importante que na rotina de estudos que você vai criar em casa, naquele tempo que você determinou para você estudar em casa, os conteúdos, mesmo que você já viu no colégio, por exemplo, estudar com um direcionamento para o vestibulinho, tá? Então, vou pegar um tópico bem aleatório aqui que certamente a tua escola vai ensinar. Brasil ou Império, que é um assunto de história. A escola certamente ensina isso para você, ou até mesmo já ensinou em algum ano anterior.
Aí você pode pensar assim, eu não tenho que estudar isso, porque a escola já me ensinou. Tem sim, porque o vestibulinho cobra de um jeito diferente. Então você precisa estudar os conteúdos para o vestibulinho de um jeito direcionado para o vestibulinho, tá bom? E Lilian, você não falou por onde eu começo, no fim das contas, que eu sei que isso pode estar martelando na sua cabeça. Então, primeiro ponto, criar o teu cronograma, tá? Levando em consideração, então, FDI, ou seja, matérias fáceis, difíceis, e aquela matéria que parece impossível, mas que não é impossível, para que você não fuja dela. Segundo ponto, entender que existe uma regra no conteúdo. Essa regra é básico, médio e avançado. E essa regra se aplica a literalmente todas as matérias. Lilian, até física? Até física. Eu sei que a gente sempre pensa nisso só em história, porque a história tem uma linha cronológica. Então você começa pela pré-história, depois você vai para a antiguidade e assim por diante. E no caso da história do Brasil, você começa pelo descobrimento, colônia, e assim por diante. Dos outras matérias, né, que não tem essa linha cronológica, por exemplo, matemática, física, química, você também precisa começar pelo básico. Lilian, como eu vou saber qual é o básico? Primeiro, pega o básico de matérias que você sabe. Por exemplo, matemática. Você já teve matemática na sua vida em algum momento, certamente tem até agora no nono ano. Então você sabe quais são os assuntos de matemática que você viu quando você tinha 8 anos de idade. Aqueles são os mais básicos. Então, operações básicas da matemática, assuntos, por exemplo, como regra de três, eles são mais básicos. Então, você precisa estudar primeiro os assuntos, né, os tópicos ou temas, como você preferir chamar, de cada matéria. Então, assim, eu vou colocar na minha semana aqui que segunda-feira eu estudo matemática, terça-feira eu estudo português, quarta-feira eu não consigo estudar porque eu tenho 1000 tarefas na minha rotina e tá tudo bem. Quinta-feira eu estudo física, sexta-feira eu estudo geografia, que seja. Ou como você preferir montar na sua rotina, tá? Então você vai colocar essas matérias, ok. Qual tópico você vai estudar primeiro? Considerando então, por exemplo, que você vai estudar na semana que vem, em matemática você não pode começar por equação, ainda que a tua escola esteja ensinando equação. Você tem que voltar num tópico mais básico de matemática. Por quê? Porque o teu cérebro ele vai seguir uma linha gradativa para ele aprender. Se você chegar e começar a falar assim, cérebro, aprenda equação de segundo grau, sem ele saber, assim, passo a passo, da multiplicação, da regra de três, da divisão, você não vai conseguir aprender isso. Então você precisa seguir essa linha de raciocínio, né? Essa linha evolutiva dos assuntos. E quando você pega, por exemplo, a química, a física, a biologia, os assuntos que são mais básicos, os tópicos basais, vão depender, de certa forma, de alguns assuntos que você já viu em outras matérias na escola. Por exemplo, quando a gente fala de física, um dos primeiros tópicos que a gente tem, eu sei que vai parecer tosco, mas ele é importante, é conversões de medidas, que nada mais é do que a gente usar matemática básica. Mas a gente precisa ver esse tópico. Um outro tópico, conceitos básicos. Lilian, sério mesmo que eu tenho que saber conceito de massa, de tempo? Sim, precisa saber. Porque senão você vai chegar em cinemática e pensar assim, gente, mas o que é esse V igual a S sobre T? O que significa esse A igual a V sobre T? O que significa essa fórmula bizarra aqui nas leis de Newton? Então, se você não pegar o básico do conteúdo antes, você não vai conseguir evoluir, tá bom? Então, para começar do começo mesmo, você precisa criar uma rotina de estudos, ter esse cronograma para saber o que você vai ver em cada dia da sua rotina, para você ter essa disciplina também com seus estudos, e começar pelo básico do básico do básico, ainda que pareça bobo, esse básico do básico do básico do conteúdo. E claro, uma coisa que eu repito todo dia nesse Instagram, mas eu vou repetir de novo. Estudo ativo estruturado, ele precisa ser feito, ele é a chave para o teu aprendizado. E você precisa, então, estruturar os seus estudos de forma que você use essas técnicas que vão permitir que você aprenda, tá bom? Não é simplesmente, eu vou ler aqui a minha apostila, ou então vou ver uma aula e tá tudo pronto. Não. Não está pronto. Ler a apostila, assistir a aula, não significa que você aprendeu. Você pode ter entendido aquele assunto, mas esse entendimento superficial não é o suficiente. Então você precisa realmente criar uma estruturazinha de estudos, tá? Aqui no meu feed do Instagram tem alguns posts que eu falo mais sobre isso, então depois você pode conferir que eu acho que eles vão te ajudar bastante, beleza? Beleza. Consegui ajudar você? Sim, bastante. Então, a gente vai fazer um juramento agora. E eu fiz uma adaptação nesse juramento para ele ficar mais potente ainda. Eu descobri que muitas pessoas se comprometiam real com os estudos quando faziam o juramento aqui nas lives. E eu fiquei muito feliz com isso. Então, eu pensei, por que não fazer um juramento mais empoderador ainda, né? Então é o seguinte, Isa, você falar junto comigo aqui, tá? Junto não, né? Porque não tem como você saber o que eu vou falar. Depois que eu falar, você vai repetir comigo, tá bom? Então a frase é: juro solenemente que vou colocar isso em prática, porque conhecimento é poder. Tá bom. Vamos lá? 3, 2, 1.
Juro solenemente que vou colocar isso em prática, porque conhecimento é poder. Porque conhecimento é poder. É isso aí, Isa, parabéns. Agora você está empoderada. Amém. Agora você vai estudar para o vestibulinho ETEC e fica sempre de olho nos meus stories, que eu deixo umas caixinhas de perguntas. Então, assim, brotou uma dúvida, manda na caixinha de perguntas, tá? Não guarde Uhum. dúvidas. Quem é meu aluno já conhece essa regra, tô ensinando todo mundo que está aqui presente agora, não guarde dúvidas. Tem uma dúvida, tem caixinha de perguntas aí no ar? Manda a dúvida para que eu possa ajudar você, tá bom? Tá Obrigada bom. pela sua participação. Bom final de semana. Boa sorte com o seu priminho, irmãozinho, enfim, né? Que tô vendo que ele tá bem animado hoje. Crianças, faz parte da vida. Sim. Você também. Um bom final de semana. Obrigada. Tchau. Tchau. Gente, a Isa foi a nossa primeira corajosa da temporada da Clínica de Estudos. Parabéns, Isa, muito simpática, muito focada, né? Porque eu, se tivesse crianças em torno de mim chamando minha atenção, eu me perco total quando tem criança perto de mim, gente, é sério. Os meus priminhos sabem disso. Então, quando eles chegam perto de mim, eu tô fazendo qualquer coisa, eu perco o foco 100%. Eu preciso fazer um mantra, assim, interno, para eu conseguir voltar a atenção. Sério, parabéns, Isa. A Isa falou aqui, obrigada, me ajudou bastante. Isa, fico muito feliz por ter ajudado vocês de verdade. Ó, coloca em prática que faz diferença, tá bom? Agora vamos lá. Quem tiver dúvidas curtas, rápidas, diretas, que não dependam de uma análise mais profunda, manda aí. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que eu não tenha visto, que tenha passado direto. Às vezes acontece de passar direto a pergunta. A Ana falou muito obrigada ali, você me ajudou muito. Passei na ETEC no IF, agora eu preciso decidir. Perrengue chique, né, Ana? Adoro esse tipo de perrengue, que a gente não sabe decidir para onde vai, porque passou em dois lugares. Ana, decide direitinho o que for melhor para você, tá bom? Vê aí a distância, vê também em relação aos seus planos para o futuro. É sempre bom pensar nisso, porque o IF e a ETEC têm focos muito diferentes. Então, veja direitinho o que é melhor para o teu futuro. Já tive na mesma situação que você, eu falo que é perrengue chique, porque é mó legal ser aprovado em duas coisas ou mais. Mas a gente sabe que fica meio assim, meu Deus, mas só abrir mão desse aqui e for para outra coisa. Mas enfim, siga o seu coração também. Isso é importante. A Ni falou pra mim assim, tô com muita dúvida em física, porém só começo a estudar física na escola depois. Procuro videoaula ou espero a escola? Não espere a escola, porque talvez a escola nem te ensine isso. Por que eu digo isso? Porque eu fui prometida no fundamental que quando chegasse o nono ano a gente ia aprender, né, a ciência, ia se dividir em física, química, biologia. Daí o que rolou? Trocou o professor, ele voltou todo o conteúdo do sexto ano. Nunca vi química, física e biologia do ensino fundamental. No fim das contas, cheguei no ensino médio, quase quebrei a cara. Então é melhor você estudar por conta do que ficar esperando a escola. Até porque, como eu falei para a Isa aqui também, o conteúdo da escola não basta para o vestibulinho, tá? Principalmente para quem é da rede pública. Eu sei que é injusto isso, né? A gente deveria ter um ensino de qualidade na escola. Mas como a escola não dá esse ensino de qualidade para todo mundo, você precisa fazer a tua parte, confiar no que está sob teu alcance para que você consiga ter um ensino melhor futuramente, tá bom? Nath perguntou se o intensivão ETEC é pago. Não, não é. Ele é gratuito. Posso me inscrever em mais de um curso de uma unidade da ETEC? Geralmente pode colocar como segunda opção. Mas na prova, tradicionalmente acontecendo, você não pode se inscrever para várias ETECs porque você não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo. Aí, ó, a física entrou em ação, tá vendo? E a prova geralmente é num dia só para todos os cursos, tá? O Pedro perguntou para mim assim: quando fala que é diferente a prova da ETEC, o que significa? Pedro, eu não entendi a sua pergunta. Ah, o Pedro me explicou. Obrigada, Pedro. Eu tava achando que o Pedro estava perguntando em relação à prova ser diferente de outras modalidades de prova. Para quem é muito novato, gente, existe a prova tradicional da ETEC e a prova remanescente. Elas são provas diferentes. Mas ele perguntou sobre o conteúdo, né? No sentido de que ele pensa que está estudando, mas não vai ser o suficiente. Olha só, Pedro, o que acontece é que todo vestibular, todo vestibulinho, toda prova da face da Terra, pelo menos as do Brasil, elas têm perfis, tá? Esse é um assunto extenso, mas eu vou resumir aqui para você. As provas têm perfil. Por exemplo, Pedro tem um perfil no Facebook. O perfil do Pedro mostra quem o Pedro é. Agora, o seu irmão, Pedro, ou seu primo, talvez, se você tiver um primo, vai ter um outro perfil que vai mostrar quem ele é. Então, cada pessoa tem suas habilidades, né, características, qualidades, defeitos. E as provas também são assim. Por que elas são assim? Porque elas refletem a banca
que é a instituição que está aplicando aquela prova, e a banca tenta ao máximo refletir os valores, de certa forma, que aquela instituição valoriza. Então, na prova da ETEC, por exemplo, você não vai ter conteúdo sendo cobrado do mesmo jeito que a escola cobra. Por quê? Porque às vezes a escola tem um foco em decoreba, né? Tem muita gente que decora várias coisas inúteis na escola. Coisas que nunca vão servir para nada na vida, mas a escola faz pra você decorar. E aí, quando chega no vestibulinho, o vestibulinho não vai querer que você saiba aquela decoreba, sabe? O vestibulinho vai querer que você entenda a aplicabilidade daquilo, vai querer que você entenda a interpretação daquilo, o contexto. Enfim. Então, o que você precisa entender, Pedro, é que você está estudando um conteúdo, mas ele está amplo, ou seja, pegando todo o conteúdo que a escola passa e achando que está aprendendo, ou você está direcionando isso para a ETEC? Quando você direciona, ou já tem um conteúdo direcionado, você realmente aprende. Agora, quando é um conteúdo amplo demais, por mais que você aprenda, você não consegue aplicar porque ele não está nos moldes do que o vestibulinho quer. Então, não é questão de não estudar o suficiente. Estudo nunca é quantidade, sabe? Estudo é sempre qualidade. É questão de, estou estudando do jeito certo ou não? Entendeu? Porque às vezes a pessoa fica 14 horas seguidas estudando lá como se ela fosse, né, um torturado de guerra. Mas não precisa. A pessoa fica 40 minutos estudando do jeito certinho, conteúdo certinho, consegue sair muito melhor muitas vezes, tá? Então é nesse sentido que eu falo da prova ser diferente. A Isabelle, que eu vou chamar de Belle, que já tem uma Isa e já tem uma Bela também na live, perguntou pra mim assim, eu preciso estudar todas as matérias da ETEC para passar? Depende do ponto de vista. Por quê? Porque, Beli, geralmente sai uma lista, né? Sai um conteúdo programático que você vai ter lá centenas de páginas. E não vai cair tudo aquilo, porque a prova tem 50 questões. Como é que vão colocar 300 assuntos nela, né? Então você precisa focar nos tópicos importantes para a prova. Lilian, como que eu vou saber? Vou ter que pensar nisso? Não, Lilianzinha já facilitou para você. No meu canal do YouTube tem um link para baixar a checklist ETEC. Você pode baixar lá de graça. Aí você estuda esses assuntos, tá? Pode ser que você tenha que complementar um assunto ou outro que você não teve base na escola. Então, por exemplo, os tópicos basais, sim. Mas já vai te facilitar muito, porque você vai saber quais são os assuntos importantes que o vestibulinho realmente pede. Inclusive, eu fico muito feliz que todo ano várias ETECs, até mesmo o próprio Centro Paula Souza, divulgam a minha checklist para que as pessoas estudem por ela. Isso é muito legal. Esse reconhecimento deles é muito legal. A Beli falou que eu estou ajudando muito. Obrigada pelo feedback, Beli. Obrigada, Cat, pela participação na live. Obrigada, Isa, também, principalmente por ter entrado ao vivo aqui junto com a gente. Espero ter ajudado outras pessoas, ajudando a Isa aqui. E de 15 a 20 de março temos Intensivão ETEC. Então é isso, gente. A gente se vê de novo aqui na nossa clínica de estudos na sexta-feira. Super abraço para vocês. Bom final de semana. Se hidratem, tomem água, descansem, não fiquem virando a madrugada vendo série, pelo amor de Deus. Cuidem da saúde de vocês, tanto física quanto mental, para que vocês aproveitem melhor o estudo de vocês, ok? Super abraço, equilíbrio é tudo e conhecimento é poder. Tchau!